E o programa Gratitude de hoje vai conversar com o nosso novo bispo aqui da Diocese de Chapecó, Dom Odelir José Magri. Que Deus abençoe a tua vida, Dom, e que o Senhor... E agradecendo já, né, a sua participação aqui no programa Gratitude. Dom Odelir, qual é a sua expectativa em assumir a Diocese de Chapecó e qual é o seu lema de trabalho para essa diocese? Olha, eu estou chegando então na minha diocese de origem, né? Que essa foi uma das grandes surpresas da minha transferência, então, da diocese de Sobral, no Ceará, aqui para Chapecó. E também surpresa porque não fazia nem muito tempo que eu estava em Sobral, 4 anos, né? Que estava lá como bispo na diocese. A minha expectativa, sim, é dizemos, em primeiro lugar, de alegria, no sentido de estar voltando para casa, praticamente, né? A minha experiência como padre missionário e pelas atividades e oportunidades que eu tive de trabalhar no continente africano, de viver na Europa, etc. E agora voltando para a minha terra, dizemos, para a minha diocese de origem e próximo daqui onde mora a minha família, que é no município de Saltinho atualmente, né? A paróquia Sagrado Coração de Jesus Campoerê. Então, alegria e ao mesmo tempo agora um momento, dizemos, de reencontro, eu diria, né? Porque sou dessa região, sou dessa terra, mas estou ausente daqui há muito tempo, né? Quer dizer, eu saí ainda como estudante dessa região e depois sempre trabalhei em outros lugares, vindo sempre de férias em família, mas sem uma experiência, dizemos, de trabalho nesse local. Portanto, um primeiro momento assim de reencontro, de descoberta, de escuta, né? Até para conhecer um pouquinho melhor essa realidade. E depois, claro, aos poucos ir entrando num plano de trabalho e de missão que a diocese já tem, né? Então o bispo vem, dizemos, como colaborador, vem somar nesta realidade. E depois, claro, traz sempre pela experiência, pela formação, pelo estilo, eu trago também minhas características, né? Mas que com o tempo, eu creio, vai aparecer. O meu lema episcopal é a referência do Evangelho, né, de Jesus, sigam-me e vos farei pescadores de homens, né? Então, que lembra essa dimensão, então, do segmento, da minha resposta vocacional. E como, dizemos, como sacerdote, como missionário e hoje como bispo, a gente tenta naquilo que faz, né, procurar, dizemos, ajudar e despertar outros discípulos missionários para o rebanho de Jesus Cristo, para a igreja, né, para a vida da fé, né? Então, depois disso, claro, vai se concretizar à medida que a gente for conhecendo melhor e entrando nessa realidade, vai se concretizar depois em projetos bem concretos, né? Mas eu diria que o meu primeiro momento é ainda de descoberta, ou de redescoberta, de escuta, e de poder entrar em contato com essa realidade. Dom Odelir, né? Nesse ano que se inicia, já provavelmente deve ter alguns projetos que a paróquia tem para que sejam cumpridos, né? O senhor vai continuar com esses projetos? Já tem alguns projetos novos a serem implantados? Sim, a diocese tem o que nós chamamos o plano de pastoral, né? Inclusive, a diocese então também entra em sintonia com aquelas orientações vindas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Nós tivemos em 2011, aprovamos as chamadas diretrizes, né? Que valeu 2011 e 2015. Este ano na CNBB, então a Assembleia de Abril, nós vamos então atualizar essas diretrizes, né? A partir dos documentos novos e especialmente, né, da exortação apostólica do Papa Francisco, né, a alegria do Evangelho. E então a própria diocese, eu digo, é um ano até bom de coincidência eu chegar nesse momento, porque a própria diocese, depois no segundo semestre deste ano, fará esse caminho, essa dinâmica então de atualização também do seu plano pastoral, a partir daquelas orientações que vêm da CNBB, né? Então, eu entrarei nessa dinâmica e depois, claro, aqui chegando, né, eu sei que nós vamos ter que dar uma atenção assim, particular ou especial no aspecto que nós chamamos vocacional, né? Quer dizer, um cuidado com carinho, né, desse aspecto para que a nossa diocese também tenha mais
sacerdotes, né, mais consagrados, consagradas, que dizemos é uma igreja marcada pelo ministério leigo, né? Eu sei que aqui tem a riqueza dos ministérios, os leigos que fazem o ministro de batismo, testemunha de matrimônio, né, tudo isso. Mas a figura, dizemos, do sacerdote como pastor, ela é sempre muito importante na vida da igreja. Então, nós vamos cuidar um pouquinho com carinho disso, né, para que nós possamos ter mais vocações e, sobretudo, porque eu, como missionário, quer dizer, eu saí dessa igreja e tive a alegria de representá-la na África, em outros lugares. E eu digo, a nossa diocese de Chapecó tradicionalmente recebeu muito dos missionários, e missionários estrangeiros, né, que vieram da Itália, que vieram da Alemanha, que vieram de outros lugares. Então essa igreja tem uma missão hoje, sem dúvida, de poder retribuir um pouquinho de tudo aquilo que ela recebeu. Então o dia que nós tivermos mais padres, e não só padres, porque pode ser também leigos, poder fazer esse processo que nós chamamos hoje de igrejas irmãs, né? Ajudar lugares onde necessitam mais, que seja no contexto do Brasil, mas por que não em outros continentes. Então, esse é um desafio e é um dos meus desejos também, né? Quer dizer, eu chegando como bispo missionário, certamente tenho uma missão particular nesse sentido, né? Ajudar essa igreja a continuar a ser mais missionária também. Dom Odelir, a sua ida para a África, por um exemplo, essa sua viagem para lá foi na questão missionária mesmo, de ajudar lá a sociedade africana? Conta um pouquinho para nós o que o senhor fez lá, a que propósito foi essa sua viagem para a África? Então, eu sou, dizemos, religioso, né, de uma congregação missionária chamada Missionários Combonianos, né? Combonianos vem do nome, do sobrenome, aliás, do fundador, né, São Daniel Comboni, né? Comboni, então, a congregação nasceu na Itália, né? E nasceu com o objetivo, então, 1867, nasceu com o objetivo de trabalhar na África, né? Especialmente, naquela época, era o Sudão, né, o local de presença, né? E depois os missionários combonianos vindo para o Brasil, estiveram por alguns anos, acho quase uns 20 anos, aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Campo Herê, que é a minha paróquia de origem. Então foi ali que eu conheci os missionários, e na época entrei no seminário, e aquele desejo de ser missionário, e tive a graça então de ser ordenado sacerdote, e fui então em 92, logo depois de ser ordenado padre, fui para a República Democrática do Congo, né, na África Central, onde trabalhei 5 anos, né? E como congregação, então nós temos estas missões, né, onde nós somos chamados a ir fazer um trabalho, dizemos que nós chamamos de evangelização, né? O trabalho que se faz aqui como igreja, por exemplo, a celebração, os sacramentos, a formação, etc. E com a característica que, pelo contexto de realidade social, de pobreza, de dificuldade, então, da África em geral, de países mais específicos, como o caso do Congo, aí nós temos sempre, junto com o trabalho da evangelização, um trabalho também que vai na linha da promoção humana, né? E nós atuamos no campo, especialmente, no campo da saúde e da educação, né? Por exemplo, dos 4 anos que eu fiquei, quase 5 no Congo, 2 anos na região do norte do Congo, na fronteira com a Uganda e com o Sudão, a nossa paróquia, nós levávamos para frente as escolas, né, a escola primária, básica, né, de 1ª a 4ª série, né? Então nós tínhamos 106 comunidades na época, eu lembro, a nossa missão, 106 capelas, né? E na grande maioria dessas capelas, exceto as mais pequeninas, tinha sempre a escola de 1ª a 4ª série, né? E era nós, os missionários, que acompanhávamos, porque da parte do Estado isso não era completamente abandonado, né? Então um trabalho, assim, dizemos, necessário, bonito, difícil, né? Porque nem sempre era fácil coordenar essa atividade, mas era um modo também de preparar, dizemos, os futuros líderes da comunidade cristã, né? Porque se não tivesse nem aquela escola primária, você não tinha amanhã um catequista, não tinha pessoas para a liturgia, para ajudar nas celebrações, etc. Então, o nosso trabalho é sempre, dizemos, baseado nessas 2 dimensões. E a experiência da África que eu fiz foi essa. Uma dimensão da fé, do anúncio do Evangelho e de tudo aquilo que envolve os sacramentos, né, e a formação cristã. E, junto com isso,
um trabalho de promoção humana, né, no campo da educação e da saúde. Vários países da África, a minha congregação, nós temos hospitais, né? No caso do norte do Congo, um pouquinho longe da região onde eu estava, também temos um hospital com médicos nossos, missionários que trabalham e que fazem, dizemos, um trabalho precioso pela necessidade, dizemos, daquelas regiões, né, daquelas realidades, né? Então eu fiz essa experiência bonita, né, de quase 5 anos, primeiro 3 anos bem no norte do Congo, que era na fronteira com Uganda e Sudão, e depois os últimos 2 anos na capital, Kinshasa, onde eu já comecei a ajudar também num trabalho de formação dos futuros missionários.